na nossa região, eu me lembro que ela é produzida no Campo das Vertentes, em São João del Rei, aqui no sul de Minas. Inclusive, a pergunta que fica aqui para as professoras, o amigo que está ouvindo e quer interagir com o curso de agronomia e depois, obviamente, começa também o curso de nutrição, aí já na ingestão do alimento, aqui nós estamos falando no preparo do alimento que vai chegar para você, consumidor. O produtor, ele consegue harmonizar a sua cultura principal da nossa região com outras frutas? Ele consegue harmonizar isso, professores? Consegue, né? Então, de acordo com a área dele, os pomares, eles são de acordo com a espécie que ele vai escolher. Então, eles têm uma exigência, né, menor em relação à área, proporcionalmente ao tamanho da propriedade. Área produtiva. Isso, da área produtiva dele. Mas ele consegue, sim, ter alguma área, né, inicialmente pequena, para ver a adaptação tanto da cultura como do próprio produtor em relação ao manejo dessa cultura no campo, para ver como que vai ser a resposta dele de condução, de como ele vai trabalhar com essa cultura no campo, quais são as dificuldades que ele pode ter, né? Por exemplo, um produtor que só produz café, ele vai começar a plantar, vai introduzir um pomar de uva, né? Então, pode ser que ele tenha algumas dificuldades inicialmente. E quando a gente fala em pomar, por exemplo, de uva, né? Então a gente tem que pensar na produção de uma forma geral, né? O que nós temos de pomares tropicais, o que nós temos de frutas temperadas que são produzidas no nosso país. Então, os pomares, o principal, né? O nosso carro-chefe do país em relação à produção é a laranja, né? Ela lidera a nossa produção e a gente consegue exportar bastante suco de laranja. Seguido da banana, que ela é bastante produzida também na região de Minas, tem bastante produção, com aproximadamente quase 7 milhões de toneladas. Abacaxi vem ganhando bastante espaço. Segue também do coco da Bahia, do mamão, da melancia e da uva. Então, a uva tem uma curiosidade que a gente vai ver daqui a pouquinho em relação aos pomares temperados. Professora, a gente está conversando, a professora Poliana também, a gente está conversando sobre produção, a professora Joana já acabou de colocar que dá para harmonizar o pomar com outras cultivares. Mas percebo aqui na fala de vocês e pela pauta que nós estamos tratando, que às vezes nós exportamos o produto muito in natura, poderíamos agregar valor nele. No caso da produção familiar, por exemplo, podemos fazer compotas, né? Podemos fazer outras agregações de valores que dariam uma renda extra ao produtor na participação de feiras, eventos. Só quer comentar sobre isso? Sim, com certeza. Dependendo do tipo da fruta, da maturação do fruto, aí é que se deve ou ao consumo in natura, ou dependendo da maturação, pode ser sim processada em compotas, doces, geleias, ou até mesmo, né, ver o tipo de maturação para estar aplicando algum tipo de produto para aquela fruta, né, para aquele fruto, para que ele dure mais tempo, para ele poder ser exportado ou para ele poder ser levado, né, transportado para alguma outra área do país que ainda não tenha, né, ou que esteja mercado para aquele tipo de fruto. Voltando aqui um pouquinho que a gente estava comentando, a ideia geral é aproveitar o quê? O microclima da região para o cultivo de frutíferas típicas da área temperada. Ou seja, com isso, o produtor ele pode aumentar a produção de frutas dele sem deixar de lado a principal cultura dele, como no caso aqui da nossa região, né, que é basicamente o quê? O café. Então, o objetivo é aumentar a área de cultivo de frutas e, com isso, fazer com que os agricultores tenham uma fonte de renda, né, diferente, numa época diferente do ano, que às vezes não é tão voltado mais para o café, que às vezes, né, não tem tanta mão de obra, que o pessoal fica mais parado. Então, pode ser aí diversificado, né, através da fruticultura. Muito bem, professora Poliana. E aí a professora Joana vai seguir aqui os comentários, mas antes eu vou introduzir uma pergunta aqui, professora Joana. A senhora vai falar sobre uva, vai resgatar um pouquinho de uva.
Eu queria perguntar o que são frutas temperadas, frutas de clima temperado, e qual a diferença, e se a nossa região, já introduzimos antes, mas só para deixar mais claro, a nossa região dá para produzir frutas, quais são assim as que se adequam ou se adaptam melhor à nossa realidade. Lembrando, você está ouvindo o programa Olhar Fascica, e se você quiser mandar alguma pergunta, uma crítica, uma sugestão, pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp da Rádio Montanhês, que você já está acostumado com a programação, ou mandar para nós direto no nosso WhatsApp, que é 35 98427 3131. Professora Joana, a senhora responde para o nosso amigo ouvinte? Claro. Então, os frutos, né, considerados, a diferença entre os tropicais e os temperados é justamente a necessidade que ele tem de clima, né, de temperatura, de umidade relativa do ar para que ele consiga brotar, florescer e produzir bons frutos, né? Então, a gente tem cultivares de frutos temperados que eles conseguem se adaptar em regiões que eles têm uma temperatura um pouco mais amena. Por exemplo, a maçã, que ela sempre foi produzida na região sul do país, né? E nós exportamos maçã por muito tempo, que ela necessita de horas de frio, né? Importamos. E ela necessita de algumas cultivares de mais de 1000 horas de frio para que ela consiga ter a sua maturação, né, o seu desenvolvimento, a sua produção. E através do melhoramento genético, elas conseguem, algumas cultivares, por exemplo, elas conseguem chegar a ter uma necessidade de apenas 200 horas de frio. Então, isso faz com que elas consigam se adaptar em diferentes regiões do nosso país. E também as nossas adversidades climáticas dos últimos anos, elas contribuem, né, para essa adaptação das culturas temperadas em regiões que são menos temperadas, como por exemplo o sul de Minas, né? Já as culturas, os pomares tropicais, vamos dizer assim, né, as cultivares, elas têm uma exigência menor, elas precisam de uma temperatura um pouco maior para que ela consiga fechar o seu ciclo de desenvolvimento, né, e chegar a uma produção considerável. O que acontece hoje em dia com a fruticultura, né, no caso, por exemplo, da uva, é a irrigação. Então, a gente conseguindo trabalhar com irrigação em diferentes regiões do país, a gente consegue ter uma boa produção. Então, quando a gente fala em uva, por exemplo, né, a primeira região que a gente vem em mente com relação à produção de uva é o sul do país. Aí a gente vê o desenvolvimento e a adaptação de algumas cultivares de uva, por exemplo, lá na região do Vale do São Francisco, no Nordeste, na região de Petrolina, Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia. Então, lá tem produção, né, que corresponde a 42% das exportações totais, né, dessas frutas no país, com destaque para a uva com 97%, com produção de vinhos de excelente qualidade e premiações nacionais e internacionais. E tudo isso... Professor, estamos exportando já o vinho ou só a uva? Os dois. A uva de mesa e bons vinhos também que estão sendo produzidos. Made in Brasil. Isso. E então essa região, por que a região, por exemplo, do Vale do São Francisco, ela é favorecida para a produção de uva, né? Então ela é uma região árida, é uma região que ela tem uma temperatura diurna muito alta e ela tem uma temperatura noturna, né, um pouco bem mais amena, né, típica da região do Mediterrâneo, que favorece a produção de uvas, né? Com vamos dizer assim, a doçura que o fruto precisa para que ele tenha qualidade, né? E para que tudo isso aconteça também, aliado a essas condições edafoclimáticas de clima, solo, temperatura da região e a irrigação, também a condução, né, do parreiral, né, no campo, que é conduzido por podas, de acordo com as condições climáticas, tem o momento certo de fazer as podas, que faz com que a produção não seja prejudicada, por exemplo, por geadas, né? Professora, tira uma curiosidade minha, o que é edafoclimática? Edafoclimática é quando a gente tem as condições de clima, solo e temperatura adequadas para a produção de uma determinada cultivar em cada região. Então, para cada região, ela tem a sua condição, né, para que consiga ter uma boa produção. Aí, então, antes a gente fala que são as condições edafoclimáticas.
aonde, né, estão todas as condições ali para que a fruta, né, ela cresça e produza um fruto de boa qualidade. Muito bem, a gente vai aprender, nunca sabe tudo e cada dia que passa eu acredito que eu sei menos. Tantas pessoas com tanto conhecimento e eu me sinto privilegiado. Você está ouvindo o programa Olhar Facica e hoje nós estamos com a pauta organizada pelo curso de Agronomia, professor Otton, e aqui, obviamente, as professoras Joana Diniz e Poliana Alves Silva, colegas lá da Facica. Professoras, nós estamos falando da produção, me interessei em produzir, já percebi que o cultivo familiar desses pequenos pomares, e se eu quiser expandir, tem os benefícios econômicos, mas o cuidado com o pós-colheita, algumas frutas preciso esperar, outras não preciso, posso ir pegando do jeito que dá, o que eu faço? Que pontos eu devo observar? Como a professora Poliana falou, né, e complementando, então a gente tem pontos de colheita para cada tipo de frutas, né? Para cada tipo de variedades. Então, quando a gente fala assim, que a gente vai colher que aquele determinado fruto ele está verde, ou ele está de vez, né? Ou ele já está maduro. Então, a gente fala que o ponto de colheita, de acordo com a maturidade fisiológica, né? De acordo que esse fruto realmente ele já está maduro. Então, a gente fala que alguns frutos eles podem ser colhidos de vez, né? Verde para de vez, que ele vai conseguir chegar no ponto de maturação quando ele chega na mesa do consumidor, para que ele tenha uma vida útil pós-colheita maior. Por exemplo, aí a banana? Por exemplo, a banana, por exemplo, o mamão, por exemplo, a manga, né? Que são frutas que elas estão presentes na nossa mesa constantemente, E nós temos os frutos que eles amadurecem na própria planta, que a gente fala que são os frutos não climatéricos, né? Que ele tem que ter o ponto de colheita e maturidade fisiológica no campo. E os que amadurecem, os de vez ou os verdes, são chamados os climatéricos.